Espírito Santo, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado porque nós reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Sabemos que tu és a nossa esperança, a nossa confiança, e nós pedimos, Senhor, que tu tire toda a distração da nossa mente nessa manhã e abra o nosso coração para entender a tua palavra, aquilo que tu queres para nós. Ativa agora a nossa vida espiritual. Nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito, Senhor. E tu falas conosco através do Espírito, então nós pedimos, ativa o nosso espírito nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em João capítulo 16. Hoje eu quero falar sobre uma pessoa que eu não tenho dúvida é a esperança, é o consolo, é o conselheiro que todo ser humano deveria ter muito perto. E os seres humanos que não o têm perto é porque não criaram o ambiente para ele estar, porque diferente do nosso Deus onipresente, onisciente, onipotente, existem lugares que essa pessoa não entra se não for convidada. E ele é tão sensível que ele é comparado como uma pomba. Eu não sei se você já teve experiência, você está numa praça, se você dá um passo, tem uma pomba, ela voa na hora. Ela não está esperando você ir fazer carinho, porque ela é sensível a barulho, a presenças. Tudo que ela vê como agressivo faz com que ela voe e saia dali. E essa é uma das palavras mais fortes do Novo Testamento. E se você entender o que eu vou te explicar nessa manhã, a sua vida muda para sempre e muda para melhor hoje. Então seja você que está aqui comigo nessa manhã, ou você que está em casa me assistindo. Vamos ler João capítulo 16 com muita atenção. A partir do versículo 1 diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que vocês não se escandalizem. São palavras de Jesus. O próprio Jesus está falando aqui. Eu tenho dito essas coisas para que vocês não se escandalizem, porque eles vão expulsar vocês das sinagogas, ou seja, dos lugares de culto, dos lugares de reunião. E está chegando a hora em que qualquer que vos matar estará pensando que está fazendo um serviço a Deus. Eu não sei se você acompanhou a história da igreja nos últimos 2000 anos, mas quantas pessoas que eram de Deus foram mortas pela própria igreja em nome de Deus? Queimaram mulheres na fogueira chamando de bruxas, porque, por exemplo, ela podia ter uma experiência com o Espírito Santo. Falou assim: isso aqui não é normal não, queima. E Jesus já tinha previsto tudo isso. Falou assim: ó, vão dentro das igrejas, dentro das sinagogas, que era o lugar de culto judaico antigamente, até hoje, né? Mas antes do cristianismo, até mesmo os cristãos se reuniam ali. E tiravam as pessoas e matavam essas pessoas em nome de Deus. E Jesus fala o seguinte, que eles fazem isso porque eles pensam que realmente estão servindo a Deus. É por isso que o nosso maior inimigo é a ignorância, não é o diabo. Porque o diabo você pode expulsar em nome de Jesus, a ignorância não. A ignorância, a pessoa precisa entrar num nível de conhecimento para crescer um pouco a sua noção, para o seu nível de consciência aumentar e ela começar a perceber o mundo. E é impressionante como a ignorância faz com que pessoas façam coisas que é completamente errada, achando que estão fazendo bem. Ignorância é muito forte, na nossa geração principalmente. Muita gente achando que está fazendo bem, mas na verdade está matando a muitos. Muita gente acha que está certo, mas na verdade ferindo a outros. Versículo 3, isto vos farão porque não conheceram nem o Pai e nem a mim. Então Jesus está falando, os que fazem isso têm a maior ignorância de todas, que é a ignorância espiritual. Ou seja, eles não conheceram nem a Deus e nem a mim, Jesus. Porque se tivessem conhecido a gente, não estariam nesse nível de ignorância. Não estariam matando achando que estão fazendo bem. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar essa hora, vos lembrei que eu já tinha dito para vocês. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque eu estava com vocês.
E agora eu vou voltar para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, e o vosso coração se enche de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade: vos convém que eu vá. Olha o que Jesus está falando. Convém a vocês, é bom para vocês que eu volte para o Pai. Se eu não for, aí ele vai explicar o porquê. É bom para mim que Jesus volte para o Pai. Não é muito melhor estar com Jesus em pessoa aqui resolvendo nossos problemas, ué? Aí ele vai explicar. A didática de Jesus é incrível. Todo o conceito pedagógico de Cristo era incrível, de como ele passava as informações para qualquer tipo de pessoa. As pessoas que tinham um nível de mentalidade muito baixo ou quem já era muito avançado conseguia entender o que Jesus falava. E ele explica o seguinte: porque se eu não for, o Consolador não vem, mas se eu for, eu consigo enviá-lo. Se eu não for, ou seja, se eu não voltar para o Pai, se eu não morrer na cruz agora, for crucificado, ressuscitar, subir aos céus, eu não consigo enviar o Consolador, e vocês vão precisar mais dele do que de mim. E aí começa a ficar complexo. Porque tem gente que está aqui que precisa muito mais do consolo do Espírito Santo do que da cura de Jesus. Tem gente que está aqui que está precisando muito mais de um conselho que o Espírito Santo dá do que um sermão de Jesus. E é claro que eles três são um só, não tem como separá-los em grau de importância. E esse é o complexo do Evangelho, entender o Pai, o Filho e o Espírito Santo como uma pessoa. São partes. É como você olhar para o sol. Você olha para o sol, você consegue ver o formato. Alguém já conseguiu olhar para o sol, nem que seja 3 segundos, e ver direitinho a bolinha perfeita que é? A simetria, tudo muito perfeito. Já conseguiu? Você olha assim um tempo, 3 segundos, você já... Que aí 3 segundos começa a sair aquele brilho e de repente você consegue ver assim a bola. Mas se você não olhar para o sol, se você olhar assim, ó, para a terra, você consegue ver o sol refletindo? Sim ou não? Você está aqui dentro, se você olhar lá para fora, por ser manhã, você vai ver o... E se você for cego? Você sabe quando está sol e quando não está? Sim ou não? Por causa do que você sabe? Calor, o toque da pele, o brilho, mesmo que você não enxergue, você sente aquele brilho diferente. Se você fechar o olho, você vai ver, você vai perceber. E seu Pai, o Filho e o Espírito Santo? 3 em 1. Um você não consegue nem olhar, por causa da glória. O outro você consegue enxergar na terra, e ele passou por aqui. E o outro só de olho fechado você entende. São 3 sensações, 3 funções diferentes, mas é um só. E Jesus, ele fala o seguinte: olha, eu cumpri minha missão até aqui, eu sei que você precisa dos meus milagres, eu sei que você precisa do meu sermão, ou seja, dos meus ensinamentos, e vocês vão caminhar nisso, porque eu sou a própria palavra, mas nós vamos entrar num tempo agora, que convém que eu vá e envie o Consolador. Esse é o tempo que vocês vão precisar mais do Consolador. E o Consolador, você não vê de olhos abertos, mas de olhos fechados, porque ele manifesta dentro, ele não vem de fora. Tem uma música antiga que diz: Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Está dentro. E a Bíblia continua falando. Versículo 8, palavras de Jesus: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E se tem 3 coisas que a nossa geração precisa ser convencida, é do pecado, porque hoje em dia já não se sabe mais o que é e o que não é.
Você abre o Instagram, tem um monte de pergunta assim, para um monte de gente. Crente pode fazer tal coisa? Ou seja, a pessoa que está perguntando isso não conhece o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo sabe exatamente o que pode e o que não pode. Como eu sei, Tiago? Porque eu entro no ambiente, o Espírito Santo me incomoda e fala, o que você está fazendo aqui? Eu falo, verdade. Existem coisas que você está vendo e o Espírito Santo fala assim, por que você está vendo isso? E você, como tem o Espírito Santo, ele está dentro de você, ele treme teu coração e você fala, o que eu estou vendo isso? E você para de ver. Mas quem não tem o Espírito Santo precisa ficar pedindo opinião para as pessoas. Pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas se for só um pouquinho, mas se depois pedir perdão. Então Jesus, sabendo que esse tempo viria, falou, eu vou enviar alguém que vai convencê-los do pecado, do que é certo e do que não é, do que me incomoda e do que não me incomoda. Mas também ele vai convencê-lo do juízo, da justiça. Vamos começar pela justiça. Essa semana postaram assim, um blog de fofoca postou uma foto minha com um artista, um ex-artista, meio que se defendendo de uma fala minha. Eu fui numa entrevista em rede nacional essa semana. E aí, eu não costumo ver isso, mas me mandaram, porque estava falando meu nome, aí meu pessoal me mandou, eu abri os comentários. Os comentários falando coisas que, primeiro, que não tinham nada a ver com o que estava sendo falado, agressivos, desejando minha morte, e eu não podia me defender. Tudo que eles estavam falando não tem nada a ver com o que eu falei. Eu estava replicando a fala de uma atriz, falando sobre esse outro ex-artista. Eu estava replicando a fala dela, e as pessoas ali estavam achando que eu falei aquilo, e começaram a me atacar. E mesmo assim, mesmo que eu tivesse falado, não foi nada tão sério para despertar o ódio das pessoas. Mas esse mundo, ele jaz no maligno. Quando você percebe que o diabo está ganhando? Quando o ódio é desproporcional. Por exemplo, se você me dá um tapa na cara e eu quero te dar um tapa na cara também, é entendível, não é? Jesus fala para não fazer isso, mas não é entendível? Você me deu, eu quero te dar. Sim ou não? Agora, se você me esbarrou no meio de uma confusão, no meio assim, andando no shopping, muita gente, você me esbarrou e eu saco uma arma e te dou um tiro, é entendível? Porque foi desproporcional, eu só te esbarrei, eu pedi desculpa e ainda assim você me deu um tiro, me matou. Ou seja, desproporcional. Nós vivemos num mundo que o ódio está tão grande que as reações são desproporcionais. E eu estava lendo aqueles comentários ali de ataque, eu falei assim, caramba, quanto mais relevante a gente fica, menos a gente pode se defender. Porque imagina a situação, vou entrar ali para me defender. Primeiro, vou dar audiência para um site de fofoca, e fofoca é pecado. Segundo, vou estar associando o meu nome a um tipo de notícia que não é verdade. Terceiro, aquelas pessoas ali estão com um ódio tão grande que se você explicar tudo certinho, com toda atenção e amor, elas vão continuar te atacando. Viram? Está se explicando é porque está errado mesmo. Então chega uma hora que você não tem como se defender. Porque o único que pode convencer as pessoas da justiça não é o teu argumento, é o Espírito da verdade. Então quando você se sente injustiçado, vou te dar aqui uma dica muito grande. Você que está em casa, quando você se sentir injustiçado, injustiçada, dobra teu joelho e fala, Espírito Santo, agora é contigo. Espírito Santo já não é mais comigo, porque a Bíblia diz que tu é a vingança, que Jesus é meu advogado. E eu estou sendo injustiçado. Convence esse mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque se tem uma coisa que você nunca vai conseguir fazer, é a obra do Espírito Santo. Só Ele faz a obra dele. Então você nunca vai convencer alguém que está errado, porque quem convence é o Espírito Santo. Esses dias um casal famoso da mídia, que são homoafetivos, me escreveu. Descobriram no meu WhatsApp e me escreveram. Falou, oi Tiago, tudo bem?
Vamos aqui o fulano falou, como é que tá, rapaz, tudo, pá. Falou assim, você é um cara muito instruído, né? A gente queria saber o seguinte, o que a gente faz é errado? Você acha que realmente a Bíblia condena o que a gente faz? Eu falei assim, rapaz, olha como é que você é inteligente. Você já sabe onde está escrito, não está? Está na Bíblia. Faz o seguinte, você acredita em Deus? Ele, com todo o meu coração. Eu falei, então está resolvido. Ora, o Espírito Santo. Ele sim vai te dizer se está ou não está. Eu mesmo não posso te dizer. Segue o conselho bíblico, que é buscar o Espírito Santo, para ele te dizer. Se ele falar que quem sou eu para confrontar o Espírito Santo? Agora, se ele te mostrar que é errado, é você com ele, não tem nada a ver com isso. Aí ele me bloqueou. Mas por que ele me bloqueou? Provavelmente o que ele queria era pegar uma resposta a mim e jogar na mídia. Mas para que eu vou falar o que eu acho se quem fala isso não sou eu? O que a minha opinião importa diante da sabedoria milenar? Então não resolva comigo, irmão. Meu problema não é com você. Busca orientação nele, deixa ele te dar a resposta, não eu. O Espírito Santo está na terra para convencer do pecado. Se o Espírito Santo não convenceu que o teu vizinho está em pecado, não é você que vai convencê-lo com todo o teu argumento, com toda a tua vozinha mansa. Quem convence é o Espírito Santo. Se as pessoas não entenderam que estão fazendo uma injustiça com você, não é teu advogado que vai provar na justiça que você está certo. É o Espírito Santo que convence da justiça. E por último, ele convence do juízo. Sabe o que é o juízo? O dia que vai chegar para todos nós. É quando a tua ficha cai. Se eu continuar fazendo isso, eu vou para o inferno. Se eu continuar fazendo isso, vou perder minha família. Se eu continuar fazendo isso, eu vou quebrar financeiramente. Dia do juízo. Ele te convence do que está chegando. Ele te convence que a conta está chegando. E quem faz isso não sou eu. Quem faz isso não é uma outra pessoa. É somente o Espírito Santo de Deus. Então o conselho que eu quero te deixar é: não roube a função do Espírito Santo. Ele foi enviado pelo próprio Jesus para ser o nosso consolador, para nos anunciar todas as coisas. Ele é o Espírito da verdade. Ele é o melhor amigo do homem. É o único que pode te aconselhar e te consolar. Único. Você pode tentar buscar consolo no novo amor. Nunca vai te consolar como o Espírito Santo te consola. Imediatamente grátis. Você pode buscar consolo falando mal de quem te feriu. Nunca vai te consolar da forma que te consolaria se você ajoelhasse e falasse: Espírito Santo, eu preciso do teu consolo. Eu estou desolada. Eu estou me sentindo perdido. Eu não sei para onde ir. Ninguém vai fazer o que o Espírito Santo faz. Então meu clamor nessa manhã é que a gente comece a invocar essa pessoa, porque o Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. Invocar a presença dessa pessoa todos os dias na nossa vida. Quando eu acordo todos os dias pela manhã, todos os dias eu levanto a minha cama falando: bom dia, Espírito Santo. Eu faço isso porque eu sou religioso? Não, eu faço isso porque eu acredito que Ele já está ali do meu lado quando eu acordo. Eu falo: Espírito Santo, me guia nesse dia. Tu és meu amigo, tu és meu consolador. Me avisa das coisas. Me avisa quando eu estou errado. O salmista Davi, ele tem uma oração dele em Salmos que ele fala assim: perdoa-me dos erros que eu nem sei que cometi. Tem coisas que você fez de errado que você nem sabe, você nem percebeu. É o Espírito Santo que fala assim: olha, isso que você está fazendo está errado. A forma que você está falando com ela está errado. Olha, esse teu pensamento não é bom. É Ele quem te convence, é Ele quem ministra. Mas somente se a gente o invocar, somente se nós criarmos um ambiente para Ele se manifestar. Onde o Espírito Santo se manifesta? Já viu as manifestações do Espírito Santo? Tem várias. Tem pessoas que são tão cheias do Espírito Santo que elas tremem, que elas falam em outras línguas, que elas caem no chão. Mas onde isso acontece? No bar? Não, porque o bar não tem um ambiente preparado para a pomba estar. Ela se assusta e sai porque aquele não é o ambiente dela. Ou seja, a Bíblia compara o Espírito Santo com uma pomba para você entender a sensibilidade. Se o ambiente não for criado, ele não se manifesta. Então tem gente que vem fazer essas perguntas: Tiago, eu posso escutar a música do mundo lá em casa e fazer não sei o que? Você faz o que você quiser, portanto, que não agrida o Espírito Santo, porque se agredir, ele vai.
embora da sua casa. Isso para quem quer ter o Espírito Santo, né? Lembrando que ele não está correndo atrás do amor de ninguém, não está mendigando aqui o amor de ninguém. É para quem quer. É para quem o deseja. É para quem entende que sem ele a gente não pode continuar avançando. É ele que vai enxugar todas as nossas lágrimas. Você sabe qual é a função do Espírito Santo também, biblicamente? Traduzir as nossas orações para Deus. Está escrito. Quando você ora, você fala um monte de coisa. Se você escutasse certas orações que você já fez, você fala, meu Deus, tomara que ninguém assista isso. Senhor, mata aquele desgraçado mesmo, Senhor, que me fez mal. Ao Espírito Santo, pega essa oração, leva para Deus. Deus, o que ela quis dizer é que ela está muito ferida com esse rapaz. Se você pode dar uma consolada. Vai traduzindo. Porque se nossas orações chegassem para Deus como a gente ora, Deus não ia nem entender o que a gente está falando. Então, se você mantém um bom relacionamento com mensageiros das suas orações, ele entrega do jeito que você precisa. Ele entrega do jeito que você precisa. Quantas vezes lá no escritório, eu debaixo de uma pressão, no nervosismo lá, tomar decisões, eu chamava o Cleiton, falava assim, Cleiton, vai lá, manda o fulano embora, faz isso com o quê? Bate naquele ali e faz ele dar um monte de ordem. Eu falei, tá bom. Aí o Cleiton ia lá com outro jeito. Tudo bem? O Thiago gostaria de conversar contigo, porque parece que o que você está fazendo aqui está desagradando ele. Eu vou pedir para ele uma chance de 7 dias, mas você vai ter que trabalhar mais do que o normal para ele não te mandar embora. Aí chegava para o outro e falava assim, olha, o que eu mandei bater. Aí eu falei, assim, querido, olha como que você errou e tal, blá, blá, blá. No final, que eu já estava mais calmo, eu pensava assim, tomara que o Cleiton não tenha feito tudo que eu mandei, senão, né? Aí o Cleiton falou, está resolvido. Então essa é a função do Espírito Santo. Você imagina Deus olhando para os teus erros, para os teus pecados, depois de ter mandado o próprio Filho na cruz, olhando para você e falando, o quê? Ah não, vou tacar um fogo nela, agora vai, agora vou queimar. Aí o Espírito Santo, calma, deixa eu só avisar para ela primeiro, que é dar 7 dias. Nós temos um fiel intercessor, que intercede por nós, o Espírito da verdade. A Bíblia diz que é Ele quem revela as coisas que ainda hão de vir. Quer saber o futuro? Sai da bola de cristal e vai para o Espírito Santo. O teu futuro não está escrito nas estrelas, está na boca do Espírito Santo. E se você aprender a consultá-lo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para quem o ama. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, o nosso Consolador, é quem nós devemos buscar com todas as nossas forças nessa geração. Nós estamos numa geração má, perversa, que jaz no maligno, onde o pecado virou normal, onde injustiça é isso mesmo, e juízo ninguém sabe que está chegando, então cada um está vivendo como quer. A Bíblia diz que na época de Noé, do dilúvio, eles casavam e se davam a casamento, ou seja, estava nas festas, não estou nem aí. De repente veio a destruição. E a Bíblia diz que na volta de Jesus vai ser igual no tempo de Noé. Todo mundo vivendo normalmente. Ninguém vai estar, Jesus está voltando, hein? Se prepara. Esse negócio de o pessoal ficar tentando prever a volta de Jesus, desculpa, é uma ignorância. Primeiro que a Bíblia diz que ninguém sabe, nem os anjos. Aí você quer prever? Falta 20 anos para Jesus voltar. Para com isso, é ignorância. Está escrito, ninguém sabe, nem os anjos, ninguém sabe. E não vai ser um tempo em que a gente vai estar esperando ele voltar, não. A Bíblia diz que vai ser como no tempo de Noé. A gente vai estar vivendo normalmente, casando-se e dando-se a casamento, e vamos embora. De repente a trombeta vai soar. E o seu nome será chamado. Para alguns ele vai dizer, vinde bendito do meu Pai, eu vou mostrar a casa que eu tenho preparado. Você imagina cada coisa que você faz aqui na terra, Deus olhar para a tua casa lá no céu e falar, vou botar uma TV maior, hein? Esse rapaz está me surpreendendo. Vou tirar essa escada e vou botar um elevador, porque isso aí precisa de uma mordomia aqui. Mas para outros, o mesmo Jesus vai dizer, quem é você? Nunca te conheci.
Então nós precisamos do Espírito Santo, não é só para viver melhor aqui na terra, não é só para enxugar as nossas lágrimas, não é só para nos consolar no meio das dores e injustiças da vida. Nós precisamos do Espírito Santo para que Ele nos guie até a eternidade, para que Ele continue todos os dias nos ministrando, não nos deixando nos afastar da verdade, para que jamais abandonemos a palavra. Nós precisamos do Espírito Santo muito mais do que imaginamos. Eu arrisco dizer que o relacionamento que você mais deve alimentar a partir de hoje é o relacionamento com o Espírito Santo. Fale com Ele todos os dias. Conte seus problemas para Ele. Diga aquilo que está te atormentando. Fala aquilo que está tirando teu sono. Fala: Espírito Santo, eu preciso dormir. Me alivia das minhas preocupações. Espírito Santo, tu sabes o quanto eu estou precisando da intervenção divina nessa situação. Me ajuda. E quando você começa a falar, Ele começa a responder. E não se admire se um dia você estiver no seu carro, ou estiver no ônibus indo para o trabalho, ou você está limpando a casa, ou você está fazendo alguma coisa e Ele começar a falar com você e te dar direções. Ele vai encontrar a forma certa de falar do jeito que você entende. Fica tranquilo. Tiago, quando é que eu sei que é o Espírito Santo? Quando o Espírito Santo fala, todo o seu corpo paralisa. Você sabe que a mente humana não para de pensar. Sabe disso, né? Se eu falar agora, não pense num fusquinha rosa. Não pensa nisso. Por que todo mundo pensou? Porque o cérebro não consegue parar de pensar. Não consegue, o tempo todo você está pensando, você está raciocinando. Quando o Espírito Santo fala contigo, para tudo. Sabe quando fica tudo, quando você dá o pause no vídeo? Isso você só escuta a voz dele. A voz do medo baixa, a voz da dúvida, tudo. Transpassa todos os teus pensamentos e só aquilo tem sentido, só aquilo fica ecoando na sua mente. É impressionante quando você tem uma boa ideia, você pode esquecer no outro dia, mas quando o Espírito Santo fala, fica anos na tua cabeça e aquilo não sai. Então quem nós temos que buscar? Quem nós temos que procurar? O Espírito Santo. Porque Ele vai aliviar seu coração diante das injustiças. Ele vai te mostrar o que é errado ou não, porque Ele convence do pecado. E é Ele quem vai te preparar para o dia do juízo. É Ele quem vai fazer cair a ficha de que aquilo que nós estamos fazendo hoje será colhido algum dia. E se você sente que é isso que você precisa, se aproximar do Espírito Santo de uma forma que Ele te convença do pecado, da justiça e do juízo, se você sente que o que você precisa é entender a importância do Espírito Santo, a ponto de Jesus falar: deixa eu ir, porque vai ser melhor para vocês. Não é para mim não, para vocês, é melhor eu ir, porque se eu não for, eu não consigo enviar o Consolador. E vocês vão precisar de muito consolo nos próximos anos. Vocês vão ver muitas injustiças. Vocês vão ver mortes. Vocês vão ver muitas feridas sendo abertas sem necessidade, nem precisava vir com tanta maldade para cima de você. Você vai ver muita gente que deveria te amar falando de você pelas costas, te apunhalando. Mas eu vos enviarei o Consolador. E onde tiver uma lágrima, vai tê-lo ali para enxugar também. E onde tiver uma dor, vai ter o Espírito Santo ali também para amenizá-la. E onde tiver um sofrimento, vai ter o Espírito Santo do teu lado te fazendo companhia, porque Ele nunca prometeu que ia nos livrar das dores, mas Ele prometeu que jamais nos deixaria. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. Provavelmente vamos passar por muitas dificuldades ainda na vida, mas vamos passar de uma forma diferente. Vamos passar com consolo. Tiago, na prática, como seria isso? Na prática, é você tomar uma anestesia. Essa semana eu vou ter que fazer uma endoscopia e o médico estava me dizendo como é o processo. Ele falou assim: você vai chegar, você não pode vir sozinho, porque depois você não vai aguentar dirigir, porque a gente vai te dar um tipo de anestesia que você dorme só por 5 minutos, 10 minutos, dorme profundamente, a gente vai pela garganta com a câmera e tal. Papá. Quando eu operei um rim, me deram uma anestesia. O cara operou meu rim, eu não senti. Eu passei pela dificuldade? Passei pelo risco? Passei. Tive que ir para a mesa de cirurgia? Tive. Mas não senti como outras pessoas sentem sem anestesia. Esse é o trabalho do Espírito Santo.
Você precisa passar pela prova para aprender. Você precisa passar pelas dificuldades para amadurecer. Mas com Ele, você não sente como os outros sentem. Você tem consolo. Você tem anestesia. E se você sente que você precisa se aproximar muito mais do Espírito Santo a partir de hoje, fica de pé, eu quero orar com você. Se isso é verdade na sua vida, você que está em casa nos assistindo, comenta que eu preciso do Espírito Santo. Comenta agora. Eu preciso do Espírito Santo. Quem está aqui pode levantar a mão e dizer, eu preciso do Espírito Santo. Mas você que está em casa tem que comentar, eu preciso do Espírito Santo. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Convence-nos, Senhor, primeiro a nós, do pecado, da justiça e do juízo. Porque às vezes queremos que os outros se convençam, mas nós mesmos não estamos convencidos. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas decisões. Seja o nosso conselheiro. Senhor, console-nos, porque nós precisamos de Ti como Consolador. Tu és o nosso Consolador. Tu és aquele que nos consola. Espírito Santo, nós queremos nos aproximar mais de Ti. Queremos estar muito mais perto, Espírito Santo. Pedimos a Tua bênção nessa manhã. E dizemos, confessamos e declaramos que sem Ti não queremos dar mais nenhum passo. Entra na nossa vida, Espírito de Deus, de uma vez por todas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os que creem, aplaudam ao Senhor. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Desejo paz e prosperidade para você, para a sua vida, em nome de Jesus.